Professor Juarez, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Lhe transmito a palavra e agradeço mais uma vez. Minha querida Tayara Castelo Branco, muito obrigado pelas tuas palavras muito carinhosas, muito gentis, como sempre. Para mim é uma grande satisfação participar deste evento do INEGE, primeiro seminário jurídico interdisciplinar do INEGE, né, sobre pandemia, democracia e direitos humanos. Né? Enfim, temos mais de 2.000 inscritos, né? Uma coisa extraordinária. E dizer que falar sobre pandemia, falar sobre democracia e direitos humanos, eu acho que é uma oportunidade da gente pôr em dia as críticas ao nosso país, porque os grandes problemas estão exatamente aqui, na pandemia, na democracia e nos direitos humanos. De pôr a limpo, né, de fazer a crítica que é preciso fazer, embora, enfim, a crítica, por melhor que seja, é apenas crítica, é preciso transformar o mundo, não adianta apenas você criticar, né? É preciso mudar o mundo. Mas, enfim, a mudança começa por uma crítica lúcida, né? por um discurso lúcido. Né? Eu vou começar pela pandemia. Quando eu vejo a pandemia, eu não consigo, no Brasil, essa pandemia do Covid, né? Eu não consigo pensar na pandemia sem vincular imediatamente a figura, enfim, dessa pessoa que exerce a presidência da República do Brasil. O presidente da República tem o dever jurídico de proteger a vida e a saúde do povo. Isso está na Constituição. Aliás, a professora Lídia, que é professora de Direito Constitucional, sabe disto. Está lá no artigo 196 da Constituição Federal. O dever jurídico, a vida e a saúde da população. E a conduta de Bolsonaro tem sido, aparece como um programa deliberado de propagação do SARS-CoV-2. Um programa deliberado de propagação do SARS-CoV-2. Existe uma relação de causalidade entre a conduta de Bolsonaro e 14 milhões e 411 mortes por causa do Covid. Isso nos coloca a questão do homicídio doloso e imprudente aqui. Nós vamos examinar isso. E a questão, enfim, da vacina, que temos apenas 32 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina. Poderíamos estar muito além disto. Essa conduta do presidente da República assume a forma de ação, às vezes, e às vezes de omissão de ação, e as coisas mais graves aparecem aqui, exatamente na omissão de ação. Por ação, nós temos um boicote deliberado da vacinação em massa do povo. Quer dizer, todos que observam, né, percebem que é um boicote oficial do presidente da República. E no âmbito da omissão, é só pensarmos o que aconteceu em Manaus. A falta de oxigênio, a insuficiência de oxigênio, a ausência de oxigênio, que matou uma grande quantidade de pessoas por asfixia, infectadas de Covid. Numa situação prevista que podia ter sido evitada. Isso de um modo geral. Eu quero fazer um exame detalhado das ações criminosas realizadas por Bolsonaro. E começar com as declarações levianas ou falsas proferidas por ele na imprensa todos os dias. Primeiro, no dia 31 de agosto de 2020, diz: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. E aí complementa: metade da população não quer tomar essa vacina. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las, falando das pessoas, né, a tomar essa vacina. Isso em 19 de outubro de 2020. Expressões dele estão nos jornais.
Que comentário a gente faria sobre isto? A primeira coisa a dizer aqui é a seguinte: entidades científicas do Brasil e do mundo todo falam que a vacinação em massa é essencial para a imunização do povo. E o presidente da República faz a propaganda em sentido contrário. Essas declarações constituem disparates científicos ou asneiras científicas, porque ele não faz nenhuma indicação da pesquisa de opinião pública, por exemplo, que afirmou que demonstrasse que metade da população não quer tomar essa vacina. Mas onde é que ele tirou isso? E também que não indica nenhuma norma legal que autorize a rejeitar a vacina. Numa situação de pandemia como essa, a alternativa social são apenas estas: ou a vacinação, ou o isolamento forçado da pessoa que se recusa a vacinar, a vacinação, porque ela vai contrair a doença e vai transmitir para outras pessoas. Então, esse é o primeiro comentário. Depois nós vamos ver as consequências penais disso. Outra declaração. A questão da vacina da Pfizer, de que a nossa Lídia mencionou aqui, que foi aprovada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Ele falou dos efeitos colaterais. Dos efeitos colaterais. Imagine, vocês podem virar jacaré? Mas como é que pode um presidente da República dizer isso? Virar jacaré. Pode nascer barba em mulher. Ou alguns homens podem começar a falar fino. O que nós podemos dizer sobre isto? Essa hipótese de mutações genéticas são hipóteses de manipulação dos sentimentos humanos para criar uma imagem de terror paranoico na população que, sabe, produz medo, o medo da vacina. Ele quer inculcar o medo à vacina. Ou uma aversão patológica ao imunizante. Por outro lado, ele não é médico para fazer diagnósticos clínicos. E, além disso, não pode fazer... Como é que ele pode fazer prognósticos? Macabros, como esses que ele fez? Realmente é incompreensível. É incompreensível. Essas declarações determinaram, claro, na população, uma rejeição à vacina. Uma pesquisa da Datafolha, logo depois dessas declarações, constatou a ampliação da rejeição de 9% para 22% da rejeição à vacina. Agora, imagine, então, as consequências sociais e de saúde que decorrem da atitude do presidente da República. Por último, essa declaração. Eu tive a melhor vacina, diz ele. Foi o vírus, que não tem efeito colateral. Ora, esse comentário é um comentário leviano. Por quê? Não se sabe o tempo de imunização do vírus, no caso dos que contraem a doença, é incerto. Não impede a reinfecção posterior. E oculta, o mais importante, ele oculta a taxa de letalidade do vírus, que, segundo uma pesquisa, uma verificação anterior, há um mês atrás, dava 2,39%. Hoje eu vi que está 2,9% de infectados, de morte. Então essas pessoas foram enganadas, porque ficaram confiando aqui na imunização pelo vírus, porque ele não tem efeito colateral, mas o grande efeito colateral é matar. É matar. O presidente da República criou um sentimento contrário à vacina em milhões de brasileiros. Esse não é o papel de um presidente da República. Depois, tem o episódio da suspensão da compra de insumos, ainda acrescida de uma propaganda falsa de produtos inócuos. Houve uma licitação no Ministério da Saúde, ainda sob a gestão do Pazuello,
para a compra de seringas, que fracassou por assodamento. O propósito era comprar 330 milhões de seringas, precisa de seringas para vacinar o povo. Tá? E foram compradas 7,9 milhões, ou seja, 2,5% da população. O que representa isso? E dias depois, o Bolsonaro apareceu suspendendo a compra de seringas, até, diz ele, a normalização dos preços. Essa expressão, normalização dos preços. Mas escuta aqui, ele está fazendo economia com a vida do povo. Essa é a grande questão. Quer dizer, precisamos fazer economia do dinheiro do Estado com a vida das pessoas. Logo em seguida, o Ministério da Saúde, apesar da má gestão do Pazuello, decidiu comprar 46 milhões de doses da Sinovac. O Bolsonaro apareceu e imediatamente desautorizou a compra. O motivo alegado? Motivo ideológico. Ele diz assim, não, aqui essa é uma tecnologia chinesa e esses insumos são comunistas. Imagine, a China pode ser tudo hoje, menos comunista. Quer dizer, a redenção da China foi feita por Mao Tse-tung, efetivamente pelo comunismo, mas hoje não é mais um país comunista, é um país capitalista. Mas ainda que fosse, fala tecnologia chinesa, são insumos comunistas. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E aí vem a propaganda feita pelo Ministério da Saúde de um kit de tratamento precoce. Mas isso é fazer pouco da inteligência do povo brasileiro. Sem eficácia. Quer dizer, é uma espécie de curandeirismo do ministro da Saúde e do presidente da República. Curandeirismo. Práticas de curandeirismo. Tudo isso que eu acabei de descrever constituem ações de Bolsonaro, ações específicas que configuram crimes. Do ponto de vista objetivo, existe relação de causalidade entre essas ações realizadas e o resultado de morte ou de lesões à saúde das pessoas. Do ponto de vista subjetivo, essas ações foram informadas ou por dolo eventual, ou no mínimo imprudência. Dolo eventual, no sentido de que ele assumiu o risco de produzir o resultado representado como possível, pelo menos naquele percentual de letalidade do vírus de 2,9%. Né? E a imprudência por lesão, evidentemente, do dever de cuidado. Isso é uma pequena amostra do comportamento do Bolsonaro durante este ano de pandemia, mas tem mais. Eu falei apenas das ações realizadas pelo Bolsonaro, mas ele realizou também omissões de ação criminosas. Omissões criminosas. A primeira omissão de ação do presidente da República foi a ausência de uma prevenção antecipada da pandemia, que o presidente da República deveria ter feito acordos prévios com laboratórios internacionais para o fornecimento de vacinas e imunização da população. Mas ele não fez nada disso. Ele deveria determinar ou estimular, mas não estimulou e nem determinou as instituições nacionais, especializada em pesquisas imunológicas de qualidade, como é o caso da Fiocruz e da Butantan, do Instituto Butantan, a fabricação de vacinas e até mesmo de remédios contra o vírus. Pelo contrário, ele desautorizou, contraestimulou, cortou verbas. Quer dizer, como se concebe este comportamento? Outra omissão criminosa do presidente da República, a rejeição tácita da vacina oferecida pela Pfizer, das 70 milhões de doses oferecidas em agosto de 2020 ao governo da República, ao governo federal, com a promessa de entrega da vacina no dia 20 de dezembro de 2020, que não recebeu nenhuma resposta oficial. E nós estamos sem vacina. Daí o que a doutora Lídia falou. Estamos sem vacina, com falta de vacina.
E, por último, nós tivemos essa questão da tragédia de Manaus, né, da falta de oxigênio em Manaus. Havia conhecimento prévio das autoridades, porque foram avisados pelo fornecedor. E as consequências foi a determinação massiva de mortes por asfixia de infectados de Covid. Isso configura homicídio doloso por omissão de ação, porque havia consciência da previsão da possibilidade desse resultado e assumiram o risco de que ele ocorresse. Aqui nós temos a lesão do dever jurídico de agir, que configura a omissão de ação, imprópria no caso, determinante do resultado de morte e de lesões à saúde da população, do povo, de brasileiros. Existe uma relação de causalidade entre a omissão do presidente da República e, enfim, esses resultados de morte e de lesão produzidos por dolo ou por imprudência. Aqui a responsabilidade jurídica do presidente da República por essas mortes. Aqui é preciso fazer uma distinção entre imprudência e dolo eventual. Nas duas situações, na omissão de prevenção antecipada e na rejeição da vacina da Pfizer, eu acho que aqui se configura a situação da imprudência. Mas na questão do oxigênio dos hospitais, a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, aqui está caracterizado o dolo eventual. Está caracterizado o dolo eventual. Porque havia o conhecimento da situação de perigo, havia o conhecimento que foram avisados, tinha o poder concreto de agir para impedir o resultado, previsto como possível, e não agiram, omitiram a realização da ação mandada. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. As pessoas estão dizendo, não estão imputando ao presidente da República alguns crimes, são mas crimezinhos pequenos, menores. Aqui, entre esses crimes menores e os crimes maiores que eu estou indicando, existe um conflito aparente de leis entre as ações de omissões realizadas ou atribuídas ao presidente, que configuram tem crimes de pequena gravidade, de menor gravidade, mas também estes que eu estou apontando, que são crimes de maior gravidade. E há uma relação, essa relação entre eles é que é mais importante, que é muito importante, eu vou explicar em seguida. Os crimes de menor gravidade que se imputa ao presidente da República são o perigo para a vida e saúde da população, está no artigo 132 do Código Penal, a subtração, ocultação, inutilização ou inutilização de material de salvamento, artigo 257 do Código Penal, as infrações às medidas sanitárias preventivas, está no artigo infração às medidas sanitárias preventivas, está no artigo 268, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, no artigo 315, e a prevaricação no artigo 319. Mas isso aqui são crimes de pequena significação. Eu estou falando de crimes de grande significação. Eu estou falando aqui de crimes de muito maior gravidade. Eu estou falando de homicídio e lesão corporal, e lesões corporais dolosas e imprudentes, por ação, cometidas por ação ou por omissão de ação. É disto que eu estou falando. Isso é outra coisa. Isto é outra coisa. Qual é a solução, portanto, quando nós temos uma situação de conflito aparente de normas entre crimes de menor gravidade e crimes de maior gravidade? Aqui nós temos alguns princípios que resolvem esse conflito. Tem o princípio da especialidade, aplica-se a lei especial sobre a lei geral. Tem o princípio da subsidiariedade, entre a norma subsidiária e a norma principal, aplica-se a norma principal e não a subsidiária. E aqui funciona o princípio da consunção. Ou seja, pelo princípio da consunção, os crimes mais graves consomem os crimes menos graves, que
são pressupostos para a sua execução, para a sua realização. Os crimes menos graves que eu acabei de enumerar, aqueles menores, né, funcionam como meio regular de realizar os crimes mais graves. Bem, assim que funciona o princípio da consunção. Os crimes mais graves consomem os menos graves, e os crimes menos graves entram aqui como meio regular de realização dos crimes mais graves. E tem uma questão, esse é o princípio. Então, todos esses pequenos crimes são consumidos pelo homicídio e pelas lesões corporais dolosas e imprudentes. Ou seja, são consumidos, mas são como que copunidos, como eles entram na punição do homicídio, enfim, doloso ou imprudente, e das lesões corporais dolosas ou imprudentes. Tem uma pequena questão de autoria aqui que é muito importante. Nos crimes de ação, que juridicamente eu entendo que o Bolsonaro cometeu, os crimes de ação foram cometidos por autoria direta, em que o sujeito, o autor, realiza a ação típica diretamente. E os crimes de omissão de ação aqui foram cometidos por autoria mediata. Como é que funciona isso? O presidente da República tem o domínio do fato, no sentido de que ele controla, eu coloco entre aspas, o aparelho de poder organizado do Estado. Ele tem o controle do aparelho de poder organizado do Estado. Porque ele controlava o Ministério da Saúde. Como é que ele controlava? Porque a atuação do ministro da Saúde era subordinada ao poder executivo. Se caracteriza pela fungibilidade. No instante que o ministro da Saúde começa a sair dos limites permitidos pelo presidente da República, ele era trocado. Foi o ministério que mais trocou titular. Desde o Mandetta até o atual, cujo nome eu não sei. Quer dizer, essa fungibilidade é a forma, digamos, de possibilidade de troca do titular para adequar a ação do ministério aos desígnios do presidente da República, às intenções do presidente da República. A conclusão final dessa parte da palestra é esta. É impossível ignorar os crimes gravíssimos cometidos pelo presidente da República por ocasião da pandemia, relacionados à pandemia. E por último, ou, digamos, na sequência da nossa fala, sobre pandemia, eu já falei o suficiente. E, infelizmente, acho que não foi nada agradável os fatos que relatamos, mas eles são fatos e precisamos encará-los do ponto de vista do seu significado jurídico. Eu quero falar alguma coisa sobre democracia. Eu vinha subindo aqui para essa minha sala, que eu estou na minha casa, não estou no escritório, e a Mariane me falou: você viu a chacina no Rio de Janeiro? Não. Mas agora. Aí ela me mostrou, tinha um jovem negro falando: eu fiz o curso de Direito, eu fiz mestrado, tenho mestrado, mas eu fico olhando o que aconteceu aqui e eu me pergunto, isso é democracia? Nós não vivemos numa democracia. Este não é um país democrático. E é verdade. Para a população negra, este não é um país democrático. A população branca, que está na mesma situação de subordinação, de exploração e de opressão, também não é um país democrático. Então, acho que devemos dizer algumas coisas sobre a democracia. A começar por essa descrição. O que se entende por democracia? Democracia não é um conceito abstrato. Quer dizer, nós não podemos definir democracia, não, esse é o Estado democrático de direito. Isso é uma expressão vazia, bonita, cunhada para a nova Constituição, etc. Mas o Estado democrático de direito?
Estamos falando, em primeiro lugar, do Estado capitalista. Essa é a verdade. É o Estado capitalista. No Estado capitalista, o direito é do capital. A proteção do direito é do capital. Na relação capital-trabalho assalariado, é do capital. E no neoliberalismo globalizado, nós temos, portanto, uma democracia burguesa na sua forma mais desigual, em que o direito capitalista acaba sendo a fonte de todas as injustiças sociais. A coisa mais incrível é isto. Quando eu cheguei a compreender de que o direito é a fonte de todas as injustiças sociais, tudo que acontece na periferia, marginalizada, miserabilizada, acontece através do direito, pela força do direito. Que eles tira tudo e concentra tudo nas mãos de uma elite. E tira tudo ao maior número. Tudo acontece através do direito, juridicamente, licitamente, mas nada tão ilegítimo. Temos que pensar, portanto, a democracia como um conceito concreto, inserir isso numa relação social. Uma relação social. Relação social que coloque eu diria assim, em confronto a economia como produção e distribuição social da riqueza, e a política como o poder social, o poder do Estado. E quando nós começamos a ver as coisas desse ponto de vista, aí nós percebemos que, efetivamente, não temos democracia, ou a nossa democracia está reduzida a um mínimo, é um mínimo de democracia. Não há uma proteção do Estado, da massa do povo, que é essa massa do povo oprimida, a massa do povo miserabilizada. E aí, se queremos explicar isso, nós vamos ver, daí do ponto de vista dessa relação da economia com a política, já da produção com as relações de poder, nós vamos ver aqui que a determinação principal, ou a grande contradição que nos infelicita, está nessa relação internacional do imperialista, é o imperialismo. Essa relação entre o centro imperialista e a periferia dependente. Sabe? Entre o centro imperialista. O imperialismo, qual é a origem do imperialismo? É exatamente o capital financeiro internacional, que é o produto da reunião do capital produtivo com o capital bancário, forma o capital financeiro, na sua obsessão por mais valor extraordinário. Esse capital financeiro é o produto da concentração e da centralização de capitais. Como é que se concentra ou se centraliza o capital? A concentração se faz através da expropriação de mais-valia, de mais valor, né? E a centralização se faz pela absorção das empresas maiores pelas empresas maiores. O capital de tecnologia superior absorve o capital de tecnologia inferior. É interessante isto, né? Desaparece a livre concorrência, criam-se os monopólios, desaparece a livre concorrência. E aí começa a exportação de capitais. E os países do terceiro mundo são capturados nessa relação de dependência entre o centro imperialista e a periferia dependente. O que se passa na periferia? Nós estamos na periferia. Portanto, em situação de dependência do capital financeiro. Se nós queremos esclarecer essas questões, porque tem alguns economistas, como Marini, tem alguns criminólogos, o Alemany, eu cito no meu livro, tanto Marini como Alemany, e o próprio Paulo Freire. Eu cito o Alemany, inclusive, no livro de criminologia, está aqui, Contribuição para a Crítica da Economia da Punição. E exatamente nesse capítulo, chama-se Economia Política da Punição, é o último capítulo do livro, que concentra isto que eu vou começar a dizer agora. O Marini, o Alemany, o Paulo Freire falam no desenvolvimento, veja o conceito, no desenvolvimento do subdesenvolvimento.
Essa é a nossa sorte. Nós, a única coisa que desenvolvemos é o subdesenvolvimento. O desenvolvimento, estamos capturados nesse processo de desenvolvimento do subdesenvolvimento. De reprodução ampliada da dependência. Essa é a nossa sorte. Por causa da transferência de valor, como condicionamento de uma dependência estrutural, em que é os setores menos produtivos da economia dependente, como a economia brasileira, são absorvidos pelos setores mais produtivos das economias centrais. E como é que fazem as empresas brasileiras? Que tem que, enfim, como é que faz a economia brasileira que tem que fazer a remessa de lucros e pagar a dívida externa? Através da compensação. Como é que elas compensam essa transferência de valor? Como é que a economia brasileira compensa essa transferência de valor? Através de uma super taxa, de uma ampliação interna da taxa de mais-valor. Essa ampliação interna da taxa de mais-valor significa a superexploração da força de trabalho, ou uma superespoliação salarial, que condiciona o salário abaixo do valor da força. O salário brasileiro, hoje, o salário está abaixo do valor da força de trabalho. O Brasil possui, é vergonhoso reconhecer isso, talvez um dos menores salários mínimos do mundo. Porque aqui, por causa dessa relação centro-imperialista, ocorre essa... digamos, essa situação de um salário abaixo do valor da força de trabalho. Mas aqui entra a questão, como é que esse salário dos trabalhadores é fixado num nível abaixo do valor da força de trabalho? Aqui é que vem o papel do Estado, desse Estado capitalista. E isto a gente aprende com esses economistas, assim. O Estado, que é o responsável pela gestão política dos assalariados, da força de trabalho. Mas gerir a gestão política da força de trabalho nessas condições de salário significa a imposição da escravidão do salário. A imposição da escravidão do salário. Por quê? É preciso transferir o valor para o exterior. E por causa dessa necessidade de transferência de valor, instala-se no país um regime brutal de superexploração da força de trabalho, que, dizem os economistas, representa uma imposição forçada de conversão de salários em acumulação de capital. Uma imposição forçada de salários em acumulação de capital. A denominação para isso é que nós temos um novo nível de luta de classes, em que o Estado trabalha na luta de classes. É o Estado contra a classe trabalhadora. E como funciona o Estado contra a classe trabalhadora? Aí é que está a questão que a criminologia mostra, através da repressão policial da população miserabilizada da periferia, através da prisão, através da violência institucional, que é a violência do Estado, que coloca a força de trabalho e as massas miserabilizadas da periferia, coloca para essa força de trabalho, para as massas miserabilizadas da periferia, uma escolha trágica. Ou seja, a escolha ou da violência econômica, isto é, desse salário miserável, desse salário, enfim, abaixo do valor da força de trabalho, ou a violência política da punição, que existe sob a forma simbólica, mas especialmente sob a forma real. A forma real da prisão. A forma real da prisão que produz marginalização social e deformação pessoal das pessoas. A começar pela ocupação e vigilância de territórios, como nós vimos, por exemplo, a intervenção policial e militar nas periferias urbanas, nas chamadas UPPs, as unidades
policiais de pacificação, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, depois a Maré, depois a Rocinha, em Curitiba também, aqui no Guabirotuba, não sei, e pelo Brasil você generalizou isso. As UPPs. O Brasil, nesse contexto, o Brasil, que é a maior potência industrial da América Latina, no momento do exaurimento da industrialização substitutiva, dizem os economistas, preferiu não romper com a dependência imperialista, que poderia ter feito através da supressão dessa relação de produção dependente, das relações de produção dependentes. Mas não fez. Os grandes industriais e os grandes empresários brasileiros preferiram ampliar a dependência do imperialismo e a superexploração da força de trabalho. Aí, ampliar a dependência imperialista e a superexploração da força de trabalho significa ampliar a violência. A violência sobre o exército, especialmente sobre o exército industrial da reserva. Quer dizer, com os mecanismos de punição sobre a força de trabalho excedente. O imperialismo no Brasil, como uma economia capitalista dependente, o imperialismo no Brasil produziu uma espécie de subimperialismo do Brasil contra os países da América Latina. Isso é uma coisa incrível, né? Quando eu estudava essas questões, eu fiquei abismado com isso. O imperialismo dos países centrais, nesse processo de captura da economia e da política brasileira, transformou o Brasil num país subimperialista em relação à América Latina, talvez à África, etc. Subimperialista. Mas continua como economia capitalista dependente, porque se integrou dessa forma subordinada num capital estrangeiro. Como que aconteceu que o Brasil se transformou numa potência subimperialista em relação à América Latina? Bolívia, Paraguai, Peru, Equador. Né? Como que aconteceu? Porque houve, nessa relação com o imperialismo, houve uma renovação da base técnica da produção no Brasil, quer dizer, que ampliou a produtividade. Essa renovação da base técnica ocorreu, evidentemente, com uma tecnologia superada, mas mesmo com uma tecnologia superada, quer dizer, houve ampliação da produtividade, e essa ampliação da produtividade com nova tecnologia produziu desemprego e levou à superexploração da força de trabalho empregada e à superexpoliação do salário. Superexploração do salário. Da população marginal urbana, do subproletariado miserável das periferias, que era objeto da repressão penal, como repressão política. O Estado aqui funciona como garantidor da superexploração da força de trabalho e da superexpoliação de salários, através da repressão penal, da repressão policial, repressão penal e policial, que coloca para essa classe, enfim, especialmente para os marginalizados sociais do mercado de trabalho, esta alternativa. Ou a miséria do salário, ou a prisão. Mas que coisa trágica! Ou a miséria ou a prisão. O aparelho repressivo do Estado funciona como um agente político da repressão, da reprodução do capital. O aparelho repressivo do Estado funciona como agente político da reprodução do capital. Sem necessidades de autoritarismos de ocasião. Isso funciona dentro da democracia constitucional, do Estado do direito, do Estado de direito. E o grande problema para a classe trabalhadora é que, e o conjunto do povo oprimido, é que a classe trabalhadora e o conjunto do povo oprimido não tem capacidade de resistência contra o sistema punitivo, contra o terror oficial do sistema punitivo,
Não tem organização, não tem capacidade de resistência contra o terror oficial do sistema punitivo, em que existe uma relação, ou melhor, talvez uma integração entre os agentes de repressão e a economia dependente de superexploração da força de trabalho. Aqui a política penal aparece como uma necessidade estrutural de uma economia dependente. A punição do Estado como política de luta de classes. É uma coisa incrível. Essa é a tragédia da economia política brasileira. Essa é a tragédia da relação entre a economia e a política no Brasil. E em situação de pandemia. Esse era o quadro que eu queria tecer, que eu queria mostrar, do que poderíamos falar de democracia no Brasil. Ou seja, não temos democracia. Existe democracia para os proprietários do capital, para as elites de poder econômico e político, a grande democracia. Para as massas da periferia, nós temos uma situação de ditadura jurídica, de ditadura, completa ditadura. Eles estão sujeitos à escravidão, sabe? A escravidão do salário. A escravidão do salário. Falar sobre direitos humanos aqui, direitos humanos, eu vou dizer que só existe nos centros dos sistemas globalizado, imperialista e dependente, né? do imperialismo e da dependência, mesmo nos centros dos países dependentes. Não existe democracia, não existe direitos humanos para a periferia. Temos aqui a economia da escravidão do salário e a política da opressão do poder do capital. Se nós olharmos, e aqui eu encerro a minha fala, se nós olharmos o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que calcula 189 países. Em 2019, que é o último que eu encontrei, vai mostrar um resultado que nos envergonha. O conceito do Índice de Desenvolvimento Humano é o seguinte, ele mede a prosperidade como condição, conforme as condições de vida da população, incluindo também o acesso à saúde e à educação. É isso que mede o IDH. O Brasil está em 84º lugar. Nos 189 países, estamos na metade. 84º lugar. Vamos 84. Só para ter uma ideia, a Noruega, que é o primeiro colocado, tem um índice de IDH de 0,957. O Brasil tem 0,765. E o último colocado, que é a Nigéria, tem um índice de 0,394. Ou seja, o último, 0,394, o primeiro, 0,957, e o Brasil, 0,765. Quer dizer, está na metade. Está na metade. Eu não preciso falar mais de direitos humanos. Esse é o quadro que eu queria pintar. Fico muito grato pela atenção de todos vocês, muito grato à nossa sempre querida Tayara, pela oportunidade de falar e de, expressar o meu inconformismo, a minha indignação diante dessa realidade. Porque ela está aqui desenhada na minha cabeça, mas não pode ficar só aí. Ela tem que ser comunicada. Tem que ser comunicada. Doa em quem doer. O fato é que, se nós prestarmos atenção a essa realidade, muitas pessoas vão deixar de sentir dor, de sentir fome, de morrer. Muito obrigado. Professor Juarez, nós estamos aqui refletindo junto com o senhor
incomodados, angustiados, e sempre ouvia um grande presente. Eu vou falar hoje pelos nossos ouvintes, nós temos muitos alunos de graduação, muitos que não lhe conhecem, talvez, muitos que já conhecem, têm acesso às suas obras, mas nunca tinham visto o senhor falar ao vivo, online, né? Então, eu sei que é um presente para eles também. Eu acho que a sua fala, além de impactante, perturbadora, e isso é fundamental para quem está fazendo uma graduação em Direito. Né? Aquilo que não incomoda, que vê a banda passar e vai junto com a banda, não funciona, né, para um jurista. Né? O jurista ele tem que ser inconformado, né? Ele tem que se colocar dentro de uma posição crítica, uma análise crítica sobre tudo, sobre política, sobre economia, sobre a sociedade, as relações sociais, e principalmente sobre o direito. Né? Aquilo que está posto não precisa ser assumido passivamente. Né? Um bom jurista é aquele inconformado. Eu digo sempre, professor Juarez, que toda vez que lhe ouço, né, é sempre além de uma grande alegria, um privilégio poder lhe ouvir, é um momento de muito aprendizado, sempre. Eu sempre serei uma eterna aprendiz sua, e como disse no começo da minha fala, o senhor é uma grande inspiração para mim e para os meus alunos, eu tenho certeza, tanto de graduação, quanto de pós-graduação e mestrado. Então, ouvi-lo é um privilégio de verdade, isso não é demagogia, todo mundo que me conhece sabe do... Professor, como sempre, a sua fala muito impactante, causa aos nossos alunos, né, sempre grandes debates, né? O nosso chat aqui está congestionado de muitos debates e perguntas, eu acho isso tão produtivo, porque o direito, ele se constitui por dialética, né? Se todo mundo concorda com todo mundo, numa sala de aula, você não tem uma aula frutífera. Então, eu acho que é muito importante lhe ouvir, porque causa mesmo essa angústia, essa perturbação. E eu sempre também falo uma outra questão, que eu queria muito que a gente viesse aqui conversar só de falar coisas boas sobre o Brasil, né? Que um dia a gente possa se reunir, professor, só para elogiar o sistema brasileiro, o sistema jurídico, a economia, a política, né? Que a gente não tenha mais tantas agruras para discutir, tantos pesares, tantos lamentos, né? Eu sempre falo isso, eu queria muito sair da minha casa para falar de coisas boas, positivas, mas infelizmente no Brasil de hoje isso não é possível, aliás, nunca foi, né? Então, assim, tem muitas perguntas, a gente escolheu algumas aqui para fazer para o senhor. A Camila Lucena pergunta assim: professor, o comportamento do governo para com a pandemia pode ser considerado como uma afronta aos direitos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. Todo crime se representa uma violação de direitos humanos. Né? Se não fosse um direito humano, não seria protegido pelo direito penal. E o comportamento do governo é uma maciça violação de direitos humanos. Ele praticou uma infinidade de crimes. Né? E o que eu estou colocando, eu acho que pela primeira vez para o público brasileiro, é que o presidente não se limitou a aquela raia miúda, aqueles pequenos crimezinhos, né, que eu mencionei. Mas os grandes crimes do Código Penal. O homicídio, né, é doloso e por imprudência. Né? E a lesão corporal, dolosa e por imprudência, que se caracteriza no seu comportamento, porque é muito fácil de ver isso. Existe relação de causalidade entre esse comportamento e resultados de morte ocorrido. É só provar, é muito fácil de demonstrar isto. Eu estou falando aqui, mas é muito fácil de demonstrar, estatisticamente se demonstra isto. Então, não há dúvida de que o comportamento do governo é uma maciça violação de direitos humanos, uma afronta aos direitos humanos, viu, Camila? O Leonardo Prado pergunta assim: doutor Juarez, qual seria a melhor decisão que ainda não foi tomada pelos governantes, legisladores e magistrados para dar um basta nesse caos? Olha, eles não têm muitas alternativas em relação ao presidente da República. Né? O Poder Judiciário não pode agir sem ser provocado e o Poder Legislativo está comprometido com o governo federal. Né? Não tenha dúvida, o Poder Legislativo tem lá
quase 100 pedidos de impeachment do presidente, eles não andam, quer dizer, existe uma política ali de boa convivência, né, entre o poder executivo e o poder legislativo. Evidentemente seria possível. A questão é a seguinte: o Brasil está sendo desgovernado, é uma nau à deriva, sabe, que não tem um comandante, sabe, numa tempestade, quer dizer, porque a pandemia e a situação da economia significa que nós estamos numa terrível, tremenda tempestade e não temos um comandante. Sabe, não temos enfim, um capitão, aliás, temos um capitão, somente um capitão, mas é capitão, mas não temos um comandante, mas não é o capitão que eu estou falando, né? É o capitão, sabe, esse capitão, enfim, que para nós é uma vergonha internacional. Quer dizer, como é que entregamos o poder nas mãos de uma pessoa tão incompetente, sabe, que beira, sabe, o seu comportamento beira a debilidade mental, ou a própria idiotice, porque não se entende isto, né? E não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Quer dizer, sabe a situação, nós, o povo, né? O poder legislativo poderia fazer, o poder judiciário podia tomar medidas, ações chegam, mas, sabe, é preciso coragem para fazer as coisas acontecerem. E, às vezes, essa coragem claudica. Uma coisa é talvez, a tribunais internacionais, né? Existe aí um processo, né? Vários processos, pelo menos de fora para dentro, né? Ou nos tribunais nacionais, sabe? Também nos tribunais nacionais, porque existem, enfim, há uma expectativa de que o Poder Judiciário responda a essas. Mas como é que esse problema da relação harmônica dos poderes aí, como é que os poderes que são independentes, são harmônicos, etc., como é que, com o uso do poder legislativo, só através do processo violento? Você vê, no caso da Dilma, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, mas houve uma posição do Congresso, foi declarado o impedimento dela. Mas aqui nós temos fatos infinitamente mais graves e que não originam nenhum processo de impeachment. Mas a questão política é essa. Tem muitos alunos aqui, tem muitas perguntas no mesmo sentido. Então, eu vou fazer essa aqui porque ela é recorrente. Professor Juarez, fala qual a melhor solução jurídica para resolver o caos, por favor. Assim, o povo está num desespero aqui. Para resolver o caso? O caos. Qual é a melhor solução jurídica para resolver o caos? Nenhuma. O direito às mudanças jurídicas só perfeccionalizam ou aperfeiçoam o processo de expansão do capital. O direito é a lógica do capital. O direito institui essa lógica de concentração da riqueza nas mãos da minoria dos proprietários do capital e generalização da miséria, da privação, da dependência no resto do país. Quer dizer, não vamos, através do direito, nós não temos como resolver esse problema. Não temos. Quer dizer, não é possível, o direito não tem instrumentos para isso. E o poder político que cria o direito, sabe, não dotou o direito de instrumentos capazes de afetar o poder político. O poder político continua sobranceiro. O direito é o direito do capital. Então, nós falamos, o direito é o direito do capital. Eu falei, o direito é a origem de todas as injustiças sociais. Eu tenho que dizer isso porque essa é a verdade que eu constato todos os dias. E aí, eu ensino direito penal? Ensino direito penal, sim. Mas eu ensino direito penal criticamente, mostrando exatamente esse papel real do direito penal, né? Essa função real do direito, não a função declarada do direito penal, não. E é isso que a gente mostra nos livros de direito penal e de criminologia. Bem que eu gostaria de encontrar assim, uma solução jurídica. Não existem soluções jurídicas. A única solução jurídica seria realmente o impeachment desse presidente que está aqui. Mas isso não vai resolver a situação, porque aí o vice-presidente assume, a mesma política continua, talvez sem as atitudes assim desmioladas do atual ocupante do cargo, mas com a mesma lógica.
É só o processo histórico e o povo, vejam bem, o povo organizado e consciente, quer dizer, o povo consciente e organizado é que pode, num processo de transformação social, enfim, corrigir as injustiças que o direito burguês cria. Né? Não há saída fora da organização, da conscientização política do povo e da organização política do povo e desse processo, sabe, em que o povo consciente e organizado toma o poder e cria um novo país. Não tem outro caminho. Qual dos livros seus seria mais didático para quem está começando o curso de Direito? Que bonitinho. Muito grato pela pergunta. Né? Eu procuro escrever todos os meus livros de uma forma didática. Né? Às vezes a linguagem fica um pouco difícil, porque a gente não pode... Estamos fazendo ciência. Né? Então, tanto no direito penal como na criminologia, estamos fazendo ciência. Então, a linguagem é científica. O aluno tem que se habituar com essa linguagem. Não existe como você expressar conceitos com rigor se você não usa a linguagem científica. Eu não sei, eu escrevi um livro que muitos consideram como foi o fundador, quer dizer, o livro que criou no Brasil, o que inaugura no Brasil a criminologia crítica, que foi a criminologia radical. Aliás, como diz a Júlia, a criminologia crítica tem que ser radical. Se não for radical, não é crítica. Né? Radical no sentido de raízes, que vai à raiz dos problemas. Né? E foi, enfim, a primeira tomada de posição política em relação à criminologia radical. Hoje já está na 4ª, vai para a 5ª edição. Né? A leitura da criminologia radical é uma leitura que até eu gosto, às vezes, eu pego o livro, mas eu gosto desse autor aí. Esse autor me agrada. Mas é um livro, eu sempre costumo dizer que não se consegue fazer ciência sem emoção. Não se consegue. E eu escrevi aquele livro, e todos os livros, com muita emoção. Mas a emoção, a ponto, às vezes, de eu chegar às lágrimas, sabe? Eu estou aqui, mas me comove tanto, porque aí... E essa emoção aparece no que a gente escreve. Né? Não é possível fazer ciência sem emoção. Né? Então, eu mesmo gosto de ler esse livro, porque às vezes a gente esquece certas coisas, ou certos caminhos do pensamento, e ali está, alguns conceitos estão de uma forma muito viva, muito vívida, também muito crua, muito dura, e é importante que eu não me permita esquecer esses conceitos, então eu retomo de vez em quando, às vezes. Né? Mas esse livro, né? E o meu livro atual, este saiu agora. Criminologia, Contribuição para a Crítica da Economia da Punição. Né? Esse livro é um bom livro. Né? É um livro que apresenta tem 430 e poucas páginas, que apresenta toda a criminologia, né? Mas não apresenta-se descritivamente, apresenta sempre se posicionando. Eu estou sempre fazendo a descrição das teorias criminológicas e a crítica dessas teorias. Né? Enfim, esse é um livro bastante didático. Né? Eu também gostaria de recomendar esse livro. Muito bem. Professor Juarez, a sua fala é sempre muito emotiva. O senhor faz parte de uma academia da afetividade que eu aprendi a desenvolver por ser sua aprendiz, aluna distante, nunca fui sua aluna de mestrado, doutorado e de graduação, infelizmente, mas fui sua aluna à distância por seus livros e hoje me considero uma amiga, tenho o privilégio de estar próxima ao senhor, e o senhor, para mim, como eu já falei, uma grande referência. Eu fico muito emocionada, de verdade, por estar hoje, num dia muito festivo, de lançamento do Instituto, e de coordenar a parte acadêmica do Instituto e ter uma fala como a sua, dizer para os nossos alunos que não se faz ciência sem emoção, né? Não se faz ciência sem afeto. O senhor, um advogado criminalista muito aguerrido, e sua obra, a gente lendo, a gente vê ali o professor, quem lhe conhece sabe, né? Como o senhor ele é inconformado. Isso é muito bom para quem está estudando, para quem vai advogar, para quem vai para a militância.
é muito diferente de outros manuais que nós vemos por aí, que é simplesmente um copia e cola, uma reprodução de legislação e que não oferecem nada para o aluno, não tira ele do seu conforto acadêmico, né? Não deixa ele inquieto. A inquietude ela é fundamental para que a gente possa seguir em frente. Eu não poderia ter escolhido... O Santo Barata costuma dizer que não é possível ser um bom jurista sem um mínimo de má consciência. Exatamente. Exatamente. E também os alunos novos do primeiro período, tem muito aluno aí do começo do curso de Direito que não sabe, e eu queria dizer que o professor Juarez Cirino dos Santos, ele literalmente inaugurou, né, os estudos da criminologia no Brasil, praticamente trouxe para o Brasil o professor Alessandro Barata, os estudos do professor Alessandro Barata, e o senhor foi responsável, professor, por uma gama, uma formação dos grandes criminólogos brasileiros, né? Foram seus alunos, o senhor foi responsável pela formação intelectual de grandes criminólogos, e vou citar aqui a professora Vera Regina Pereira de Andrade, um grande nome da criminologia feminista, e a quem eu também sou muito fã e aprendiz e sempre aluna. Quero trazê-la muito em breve ao INEG, ela não veio agora porque não pôde, mas, enfim, a gente vai construir um outro evento na área de ciências criminais, quero que o senhor retorne e a gente possa fazer um evento criminológico, por exemplo, que eu acho que vai ficar muito interessante. Professor Juarez, a minha gratidão. A professora Vera Andrade, a professora Vera Malaguti Batista, o professor Nilo, né? A professora Cátia Arguello, sabe? E, de modo especial, a professora Tayara Castelo Branco, que é uma grande amiga, e é realmente uma grande criminóloga. A sua tese de doutorado está citada muito no meu livro, sabe, uma contribuição enorme à questão, enfim, do transtorno psíquico, transtorno mental, e a questão das medidas de segurança, e agora as medidas de proteção do sujeito que tem um transtorno psíquico, né? E a mudança na legislação que ainda não está sendo atendida, eu não sei, pelos juízes que continuam aplicando a medida, que, a meu ver, perderam o sentido, porque uma lei ela existe enquanto uma lei mais nova não a revoga, ou não estabelece o sentido contrário. E nós temos essa lei que ela é diametralmente oposta ao Código Penal em relação às medidas de segurança, e portanto, é uma medida muito posterior, é desse século, né? E eles estão atuando como se ela não existisse. Na verdade, é um grande avanço reconhecido lá fora, e eles esquecem de aplicar aqui dentro. Acho que essa questão que nós teríamos no âmbito aí do transtorno mental seria, sabe, e ficaria reduzida ao mínimo possível, né? Ao invés de termos aí manicômios cheios de doentes mentais, numa situação, enfim, deplorável. Muito grave. É uma honra para mim, professor, assim, né? Já até falei ainda agora, assim, eu posso encerrar a carreira acadêmica depois da sua citação da minha obra no seu livro, posso encerrar, porque eu já cheguei no máximo assim, da carreira, porque para mim é uma honra. Eu não sei nem se mereço tanto, professor, sinceramente não sei se mereço tanto, principalmente a sua citação, para mim é uma grande alegria. Queria lhe agradecer mais uma vez em nome do INEG. A sua obra foi a melhor obra que você escreveu na área, eu aprendi com ela e, por isso, nas suas ideias e propostas fundamentais, eu incorporei no meu livro, né? Não só incorporei, mas eu mudei a minha forma de ver com o teu trabalho. Muito obrigada. Você não vai me fazer chorar hoje, hein, professor? Eu estou emotiva, você não vai... Eu aprendo muito com as teses que eu examino, as dissertações, com as pessoas, enfim, os alunos também, eu aprendo muito com eles, né? Essa capacidade de aprender com a juventude eu não vou perder nunca, porque eles estão sempre na frente. É muito importante ter essa consciência. Muito obrigada.